Boa tarde. Nosso grupo vai falar um pouquinho sobre as síndromes cromossômicas e a síndrome de Down. Bom, nosso grupo ele é composto por Ana Heloísa Viana, Ana Luísa Garcia, Bruna Campos, Gabriela Brandão, Gébida Monteiro e Joa Mason. As alterações cromossômicas são síndromes genéticas provocadas por alterações estruturais, ocasionadas pela perda ou inversão nucleotídicas, ou também numéricas, em consequência à falta ou excesso de cromossomos nas células, as anormalidades denominadas de aneuploidias. Na espécie humana, por exemplo, contendo normalmente 46 cromossomos, as mutações podem originar distúrbios fisiológicos quando relacionados ao par sexual, ou também orgânicos, não ligados ao par sexual. A síndrome de Down é uma mutação causada pela trissomia no cromossomo 21. O indivíduo portador dessa síndrome, então, possui um cromossomo a mais no par 21, que é autossômico. Lembrando que o normal é conter cariótipos com 46 cromossomos, mas, nesse caso, a pessoa vai apresentar 47, sendo que a alteração determina um retardo mental. Alguns sinais percebidos são o pescoço e dedos curtos, a linha reta da palma da mão, a baixa estatura e as extremidades externas dos olhos voltados para cima. Etiologia da síndrome de Down. A doença foi descoberta por Langdon Down e é chamada de síndrome de Down em sua homenagem. A causa da anormalidade cromossômica ainda é pouco entendida. O que se garante é que o gameta anormal origina-se durante a primeira divisão meiótica materna, que é a causa de base. Em virtude de risco aumentado de síndrome de Down para mães mais velhas, tem uma possibilidade do ovócito velho. O autor citado aí no trabalho também relatou que a radiação pode afetar. Ele fez uma pesquisa de investigação em uma determinada região da Inglaterra por um curto período de tempo. Foi observado que as pessoas que ficaram expostas à radiação ionizante por conta de testes nucleares tiveram mais crianças com síndrome de Down registradas nesse período de tempo. Classificação da síndrome de Down. A classificação internacional de doenças é uma das principais ferramentas no dia a dia de um profissional da saúde. Ela não só mostra quantas doenças existem, mas também quais são elas e as classifica. Padroniza sua nomenclatura e cria um código para cada uma dessas. A síndrome de Down, ela tem subgrupos entre a trissomia do 21 por não disjunção meiótica, por mosaicismo e por translocação. A trissomia do 21 por não disjunção meiótica, a pessoa possui 47 cromossomos em todas as células, sendo que a causa dessa trissomia simples do cromossomo 21 é a não disjunção cromossômica. A trissomia do 21 por mosaicismo, por não disjunção mitótica, é a alteração genética que compromete apenas parte das células, ou seja, algumas células têm 47 cromossomos e outras 46. É um caso mais raro que acontece em apenas 2% da síndrome de Down. E os casos de mosaicismo podem originar-se da não disjunção mitótica das primeiras divisões de um zigoto normal. A translocação, ela se dá pelo cromossoma extra do par 21, que fica grudado em outro cromossomo. E além da CID, existe a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, que nada mais é do que um complemento à CID, por meio de uma categorização com foco nos componentes de saúde e nas consequências do adoecimento da síndrome de Down. A CIF possui 2 critérios de avaliação: função e estrutura do corpo e atividade e participação. Ela engloba o conceito de funcionalidade e incapacidades. Avalia as funções do corpo, a atividade de participação e incapacidade da síndrome, as suas limitações e restrições nas atividades de participação, relaciona os aspectos da pessoa com os fatores ambientais e contextuais que interagem e ajuda no planejamento de políticas públicas de saúde e de programas educacionais. Com um acompanhamento clínico contínuo, o CIF passa a ser recomendado com o intuito de fazer um deslocamento paradigmático
do eixo da doença para o eixo da saúde, permitindo assim entender a condição ou estado de saúde de uma pessoa de uma forma mais ampla e diversa, oferecendo a definição de um plano terapêutico e acompanhamento ao síndrome de Down. Alguns sinais clínicos que vimos em pacientes que possuem a síndrome de Down são braquiocefalia, que é aquela síndrome da cabeça chata, fissuras palpebrais oblíquas para cima, orelhas de implantação baixa, prega palmar única, que é quando ocorre a fusão das 3 pregas palmares, cardiopatia congênita, clinodactilia, que é a curvatura de um dedo no plano das mãos, isso é comum no dedo mínimo, o aumento do espaço entre o primeiro e o segundo artelho, que são os dedos dos pés, deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, hipotonia, que é o enfraquecimento do tônus muscular, e baixa estatura. Manifestações orais da síndrome de Down. A língua é caracterizada por ser maior, aceitando-se uma macroglossia relativa, devido à pequena cavidade oral e à maxila subdesenvolvida. Isso também explica o fato de muitas vezes o portador da síndrome manter a boca entreaberta. O palato é estreito, curto, profundo e ogival. Há atraso na erupção dentária. Muitas crianças da síndrome vão ter a dentição decídua completa lá pelos 4 anos. Isso também acarretará o atraso na dentição permanente. Agenesia, que é a ausência parcial ou total dos elementos dentários. Microdontia, que são os dentes menores. Anormalidade nas formas do dente com anatomia diferente do convencional. Em alguns casos, nota-se que a distância mesiodistal e o tamanho das raízes dos dentes são menores. Nos exames radiográficos, podemos visualizar a aplasia do esmalte, que é o problema na formação do esmalte. O tubérculo de Carabelli é menos observado nos dentes dos portadores da síndrome. O cíngulo dos dentes são menos desenvolvidos, braquicefalia, sendo que a maxila é subdesenvolvida em relação à mandíbula. É notado que os pacientes da síndrome de Down têm um menor índice de cáries, apesar de não serem imunes a elas. Mas, em compensação, há muitos casos de gengivite e periodontite, que nos portadores da síndrome se apresenta de forma rápida e agressiva. Recomenda-se que o tratamento odontológico em pacientes de síndrome de Down se inicie o mais breve possível, devido às grandes fases de alteração de crescimento e desenvolvimento pelas quais esses indivíduos passam. O atendimento aos portadores da síndrome deve ser realizado sempre com o responsável presente, com prévia assinatura dele. O tratamento fornecido pelos profissionais da odontologia deve eliminar ou ao menos reduzir as dificuldades que podem existir em função das limitações do paciente, sejam estas físicas ou psicológicas, e devem também desenvolver hábitos de prevenção para evitar problemas de saúde bucal no futuro. Na maioria dos casos, essas pessoas têm dificuldade em abrir a boca de maneira eficiente ou em expelir o creme dental e também posicioná-lo corretamente na escova de dente, devido a uma baixa destreza manual. Por isso, é importante nesses momentos que o cirurgião dentista passe informações aos cuidadores de como ter acesso à região bucal, além de lhes ensinar técnicas de escovação e de uso de fio dental. Uma técnica bastante comum é a utilização dos abridores de boca, que trazem maior comodidade, segurança e conforto para o cuidador, possibilitando realizar a higienização de maneira segura, sem riscos de ferimento por mordidas involuntárias. A utilização de escovas elétricas também pode ser um método de higienização oral, porque elas possuem a vantagem de ter a cabeça menor em relação às escovas manuais. É interessante incentivar o paciente a realizar a escovação, uma vez que elas são eficazes para pessoas que possuem dificuldades de destreza manual.
Para estabelecimento odontológico tranquilo e seguro para o paciente com síndrome de Down, pode-se usar técnicas de condicionamento durante o atendimento, tais como modelagem de comportamento, reforço positivo, técnica do dizer, mostrar, fazer, dessensibilização, verbalização contínua, imitação, competição e controle de... O tempo na cadeira odontológica deve ser o menor possível, evitando o desgaste desnecessário do paciente e do profissional. Fazer anamnese completa e bem elaborada para levantamento das possíveis alterações sistêmicas e dos tratamentos médicos concomitantes. Estabilização da cabeça e do corpo do paciente quando necessário, evitando movimentos bruscos. Colocar e manter o paciente na linha mediana da cadeira com os braços próximos do corpo e as pernas estendidas. Ter cautela ao manipulá-los devido à instabilidade da articulação atlantoaxial, evitando hiperextensão a fim de não traumatizar a medula e os nervos periféricos. A maioria dos pacientes que possuem a síndrome de Down também apresentam hipotonia dos músculos orais e periorais, o que favorece a um quadro de cialorreia ou incontinência salivar. Por conseguinte, essa musculatura deve ser estimulada, visando um maior controle motor e um melhor controle do fluxo salivar. O atendimento dos portadores de síndrome de Down no ambiente do consultório odontológico requer alguns cuidados. Eu diria que o mais importante para o profissional cirurgião dentista é estar aberto a receber esses pacientes especiais de uma maneira individual. Primeiramente identificando as limitações e as condições de cada um desses indivíduos. O profissional saber cativar o síndrome de Down, fazer aquele feeling, né? Aquela sinergia em que possa sentar na cadeira, abrir a boca e permitir que o profissional trabalhe com ele. O consultório odontológico não necessita ter nenhum tipo de estrutura especial ou específica para estar recebendo síndrome de Down. Porém, o profissional precisa sim ter uma abordagem diferenciada, uma abordagem especial, muitas vezes semelhante à abordagem utilizada na odontopediatria. Então, depende do profissional para que ele crie esse feeling entre ele e o paciente, para que daí então possa haver o atendimento. Em termos anatômicos, a gente sabe que algumas características são diferenciadas, principalmente o tamanho da língua e algumas alterações da anatomia e estrutura dental. E a doença periodontal é muito comum, né? E acaba sendo uma das principais ocorrências aqui a nível do tratamento odontológico. Espero ter esclarecido um pouco mais sobre os pacientes portadores da síndrome de Down e com isso que você, cirurgião dentista, esteja aberto e o seu consultório e o seu conhecimento com mais condições de estar recebendo esses pacientes especiais tão carinhosos, tão queridos e amorosos. Já a síndrome de Edwards apresenta uma trissomia regular. O cariótipo dele não é 46, é 47. Apresenta o XX ou o XY, mas apresenta mais um 18. Etiologia da síndrome de Edwards. Assim como as outras síndromes, a etiologia da síndrome de Edwards é uma incógnita. Porém, foi observado que a maioria dos casos, a mãe tinha mais que 35 anos. Isso inclui, então, aquele caso do ovócito velho, mas isso também não exclui as mães jovens. O que se sabe é que, na maioria dos casos da síndrome de Edwards, ocorre devido a uma não disjunção meiótica na meiose 2 da mãe. A síndrome de Edwards possui uma classificação única. Alguns sinais clínicos que encontramos em pessoas que possuem síndrome de Edwards são deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento, anomalias cardíacas congênitas, o osso occipital proeminente, micrognatismo, né, que é quando a mandíbula ela é menor do que a maxila, orelhas com implantação baixa, dedos sobrepostos, pernas cruzadas e pés tortos congênitos.
Manifestações orais da síndrome de Edwards. Micrognatia, que é uma desordem do crescimento da mandíbula, que se encontra em uma posição muito posterior em relação à maxila. Ela é subdesenvolvida. A boca pequena, o palato elevado e fissura palatina e ou labial. Os cirurgiões dentistas têm grandes responsabilidades quando se fala da síndrome de Edwards, porque esses indivíduos costumam nascer com lábio leporino, abertura oral pequena, palato ogival, palato alto e estreito. Dessa forma, é indispensável o acompanhamento por um profissional da área odontológica, para que haja uma melhor qualidade de vida aos indivíduos que possuem a síndrome. A síndrome de Edwards também interfere na formação facial da criança. Sendo assim, nos casos em que são notados problemas na parte mandibular do rosto, ela pode causar uma má oclusão dental. Então, deve-se analisar como está a posição mandibular do portador da doença. Após feita essa análise, será necessário entrar com um tratamento para reposicionar a mandíbula do paciente. Na síndrome de Turner, as meninas nascem com um dos 2 cromossomos X parciais ou completamente ausentes. Então, afeta apenas o sexo feminino e é provocada pela ausência do cromossomo sexual. E a pessoa vai possuir apenas um cromossomo X. Etiologia da síndrome de Turner. Diferentemente da síndrome de Down e da síndrome de Edwards, a síndrome de Turner não apresentou casos de mães mais velhas, com o ovócito velho. Como é uma síndrome muito rara, não há presença de estudos longitudinais relevantes para uma etiologia completa. A síndrome de Turner possui 5 variantes classificadas de cariótipo 45X, que é o mais comum, representando que do par dos sexuais há apenas um X e 45 cromossomos, e outras variantes como cariótipo 46X iso, cariótipo 46X com cromossomo sexual anormal, o mosaícismo cromossômico variando em 45X ou 46XX ou XY, outro mosaícismo cromossômico 45X ou outras linhagens celulares com cromossomo sexual anormal, e por último, outras variantes da síndrome de Turner não específicas, sendo que cada uma dessas variantes possui os seus respectivos CID. Alguns sinais clínicos que vemos sistemicamente em pessoas que possuem a síndrome de Turner são baixa estatura, cardiopatia, amenorreia, que é a ausência da menstruação, pescoço curto e alado, deficiência cognitiva, atraso no crescimento e no desenvolvimento puberal. Manifestações orais da síndrome de Turner. Micrognatia, que é a má formação da mandíbula. Ela é menor do que em pessoas que não são portadores da síndrome. Dentes mal posicionados, hipoplasia maxilar, palato ogival, fissuras palatinas, más oclusões, erupções dentárias precoces e também problemas na erupção, que muitas vezes será uma das causas das anormalidades da mordida aberta. Amontoamento dentário, que seria o apinhamento, alterações nas formas da anatomia do dente, no tamanho e na espessura de esmalte. Reabsorção articular sem causa definida. Os dentes de Turner são definidos como dentes permanentes, especialmente os segundos molares inferiores têm essa característica, que apresentam hipoplasia em suas coroas, ou seja, tem a má formação do esmalte. Gengivites marginais, bolsas periodontais e mobilidade dentária têm sido descrito em adultos com síndrome de Turner. Na síndrome de Turner, é necessário realizar uma prevenção da endocardite bacteriana, uma vez que essa síndrome tem elevados índices de doenças cardiovasculares. Essa prevenção é realizada com a profilaxia antibiótica. Em casos de tratamento endodôntico de pré-molares, é necessário que o dentista fique atento, pois há maior incidência de 2 raízes e ápices radiculares separados.
É necessário que haja um acompanhamento metódico e criterioso da saúde bucal desses pacientes, pois em função da utilização de hormônios necessários à função endócrina, ocorrerá um aumento da placa dental, aumentando com isso a incidência de gengivite e periodontite. Já a síndrome de Klinefelter também vai ser uma mutação que vai ocorrer no cromossomo sexual. Ela vai afetar indivíduos masculinos e eles vão ser portadores de 2X e um único Y. Etiologia da síndrome de Klinefelter. Ela não há preferência por grupos étnicos específicos, mas ela só acontece em homens. Ela é provavelmente a mais comum variação cromossômica em humanos, sendo a maioria nem sequer diagnosticada, que prova que indivíduos afetados pela síndrome podem levar uma vida totalmente normal. Como em outras síndromes, a idade materna elevada foi associada a erros na meiose 1 materna, mas nos outros mecanismos genéticos não mostrou uma relevância significativa. Eles podem possuir a genética de mosaico, que é quando alguns indivíduos apresentam mosaico, ou seja, algumas células do corpo podem ter o número de cromossomos normais e outras não, gerando um indivíduo com 2 materiais genéticos totalmente distintos, porém provenientes do mesmo zigoto. Dessa forma, o sujeito possui células com 46 cromossomos, que são normais, e algumas com 47, que são anômalas. Classificação da síndrome de Klinefelter. Só possui 2 classificações, que varia entre a Klinefelter cariótipo 47 e a não específico. Alguns sinais clínicos que são observados em pacientes que possuem a síndrome de Klinefelter são infertilidade, hipogonadismo hipergonadotrófico, que é o mau funcionamento das gônadas, com isso leva à infertilidade. Testículos pequenos, ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, estatura maior que a média, diminuição dos pelos da face e do corpo e alterações variáveis de comportamento. Manifestações orais, síndrome de Klinefelter, prognatismo mandibular, que é a maloclusão classe 3, palato fendido, taurodontismo frequente, ou seja, quando encontramos os dentes maiores do que a anatomia regular deles. Cada pessoa possui 23 pares de cromossomos, um do qual é determinante do sexo, que a mulher seria XX e o homem X e Y. Na síndrome de Patot, a trissomia do 13, a pessoa apresenta 3 cromossomos no par 13. A síndrome de Patot tem origem no óvulo, ou seja, ela é originada da mãe e ocorre devido à não disjunção dos cromossomos durante a anáfase 1 da meiose. Como a síndrome de Down e a síndrome de Ehlers, foi observado também que a mãe tinha mais do que 35 anos, que é aquele caso do ovócito velho. Em 20% dos casos, há a trissomia 13, que ela está associada a uma translocação de Robertsonian, que o cromossoma 13 supranumerário se liga a outro cromossoma acrocêntrico, que são os cromossomas 13, 14, 21 ou 22. Em casos raros, a síndrome é causada por uma translocação recíproca entre o cromossoma 13 e um cromossoma non-acrocêntrico. Também há a trissomia 13 em mosaicismo, na qual existem ambos os tipos de células trissômicas e normais, e foi descrita em alguns doentes com um quadro clínico que varia entre um fenótipo normal e um de trissomia 13 clássico, de acordo com o número de células trissômicas presentes nos tecidos. Na classificação da síndrome de Patot, a gente possui um CID único, pois é uma síndrome que não possui outras variações. Algumas manifestações sistêmicas que podemos ver em pacientes que possuem a síndrome de Patot são deficiência intelectual, hemangiomas planos na cabeça. Hemangiomas são tumores benignos. É um acúmulo anormal de vasos sanguíneos naquela área. Microftalmia bilateral é quando o globo ocular ele é menor do que o normal, né, do que o regular, no caso. Anoftalmia, que é a ausência do globo ocular.
Coloboma da íris é a má formação da íris. Onfalocele, que é a má formação da parede abdominal do bebê. Orelhas mal formadas, com implantação baixa e fissuras de lábio e palato. Manifestações orais, síndrome de Pettel. Micrognatia, ou seja, a mandíbula é menos desenvolvida do que geralmente. Lábio leporino com ou sem palato fendido. Língua recortada. Anomalias das estruturas da linha média. Palato ogival. Microdontia, dentes menores do que a anatomia convencional, e agenesia, ausência parcial ou total dos dentes. A síndrome do cromossomo X frágil, o cariótipo revela a constrição no final do braço longo do cromossomo X, seguido por um fino cordão de material genético. E a causa dessa fragilidade, na verdade, é uma mutação do gene FMR1. E aí, no passado, então, esse exame do cariótipo revelava essa constrição no final do braço, seguido do fino cordão. E essa razão pelo que foi considerado uma normalidade cromossômica. Mas esse defeito estrutural não aparece quando a técnica citogenética foi usada, que é uma técnica mais moderna. E aí, por essa razão, a síndrome foi considerada uma doença de um único gene e não uma anomalia cromossômica. Etiologia do síndrome do X frágil. Um possível sinal da presença da mutação genética que pode dar origem à síndrome do X frágil é uma reserva ovariana diminuída em relação à faixa etária. Quando o resultado do exame antimilleriano ou ecografia para avaliação da reserva ovariana aponta uma diminuição superior ao esperado para a idade, pode ser um alerta para investigar uma possível alteração no gene FMR1. O diagnóstico da síndrome é baseado na presença de uma proporção variável de células com sítio frágil no cromossomo X numa região específica, que é essa região XQ27.3. A síndrome do cromossomo X frágil também possui uma classificação única. Algumas manifestações sistêmicas que são encontradas em pacientes que possuem a síndrome do X frágil são macrocefalia, face alongada, orelhas proeminentes, deficiência intelectual de moderada a severa, atraso no neurodesenvolvimento, convulsões, comportamentos hiperativos e pouco contato visual. Manifestações orais, síndrome do cromossomo X frágil. Palato estreito e profundo, prognatismo mandibular, ou seja, a má oclusão classe 3, macroglossia, que é quando a língua é maior do que o convencional, hipoplasia de esmalte, que é a má formação do esmalte, má oclusão, dificuldade de higienização, presença de biofilme ou cárie, cálculo e gengivite. O cirurgião dentista deve ser capacitado para reconhecer o portador da síndrome do cromossomo frágil, pois comumente eles manifestam doenças sistêmicas que podem influenciar no plano de tratamento, como cardiopatias e convulsões, associado à dificuldade durante o atendimento clínico devido a comportamento autista e hiperativo. Ainda sobre o uso contínuo de medicamentos, o cirurgião dentista deve estar atento aos efeitos colaterais comumente manifestados por pacientes usuários de antipsicóticos e antidepressivos, como retenção urinária, delírio, obstipação intestinal e principalmente xerostomia, que pode ser relacionada com maior incidência de cárie ou ainda influenciar no tratamento reabilitador de pacientes usuários de prótese total, além de evitar interações adversas com outros agentes terapêuticos. Bom, gente, foi isso. Esse é o nosso trabalho. Espero que a gente tenha conseguido passar todas as informações com clareza, que todos tenham entendido.
E foi isso, essas são as nossas referências que utilizamos para montar o trabalho. Muito importante a gente falar também que esse tema, né, síndromes cromossômicas e síndrome de Down, é um tema muito relevante. Essas síndromes, elas temos muitos casos, né, no Brasil e no mundo inteiro. Só na síndrome de Down são mais de 150 mil casos por ano no Brasil. Então é um caso com bastante relevância, né? É muito importante a gente saber atender esses pacientes que muitas vezes têm algumas dificuldades. A gente mesmo pode ter às vezes um pouco de dificuldade, mas é sempre bom a gente sempre estar estudando e para a gente ir se adaptando, né, nos atendimentos. E é isso, muito obrigada, boa tarde e até mais.